Amém, graças a Deus. Cumprimento todos os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor nessa noite. Graças a Deus. Às 20 horas e 11 minutos, graças a Deus. Quero falar mais um pouquinho da palavra de Deus nessa noite. Para você que se encontra nesse momento online aí no Facebook, que tem seu telefone, que está online aí no teu computador, no seu notebook, você que está viajando, você que esteja no avião, ou no seu automóvel, em casa, onde você estiver. Eu cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E também dou a paz para todos aqueles cristãos ou não cristãos, não importa a sua forma de religião, teu credo de religião, eu desejo a paz para você nessa noite. E eu voltei nessa noite mais um pouquinho para falar da palavra de Deus. Nós temos feito os últimos tempos, os últimos meses, nós temos falado do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do doutor. E nesse momento eu fiquei de falar mais um pouquinho e falei também do presbítero da igreja, do bispo. Nessa noite nós vamos falar do diácono da igreja, qual que é a função, a hierarquia ministerial do diácono da igreja. Graças a Deus. Então, eu quero pedir a você que já tem um conhecimento na Bíblia, ou você que está aprendendo, vamos aprender junto. Os últimos vídeos que eu deixei lá no YouTube foi sobre o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Agora no Facebook nós já adiantamos, eu já falei ali do presbítero, eu falei do bispo. Essa noite nós vamos falar do diácono. Então nós estamos trabalhando, fazendo os vídeos sobre as hierarquia ministerial, onde que trabalha o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o doutor e também o presbítero, que é o mesmo bispo, e o ancião, o mesmo presbítero, o bispo que se torna ancião quando está mais velho, ali ele se torna ancião. E nessa noite nós vamos falar do ministério muito abençoado da igreja evangélica na face dessa terra, que é a parte do diaconato da igreja. O diácono, ele é uma função abençoada pelo Senhor, graças a Deus. Então, você que já tem conhecimento da palavra de Deus, nos ajuda nessa noite, porque eu não sei fazer nada só, mas eu dependo da tua ajuda, da sua compartilhar, e vamos aprender juntos sobre a Bíblia Sagrada. E nessa noite eu quero fazer um convite para você que já se encontra com a Bíblia aberta. Abra sua Bíblia nas cartas do apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo, escrito a Timóteo, um jovem pastor, um homem que Deus usou muito nessa terra, aqui, de uma forma gloriosa. 1 Timóteo, no capítulo de número 3, aqui, os deveres dos bispos e dos diáconos. Graças a Deus, aqui o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo de número, primeira epístola, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, já começa a falar aqui do bispo. Diz assim, a palavra de Deus fala assim: os deveres dos bispos e dos diáconos, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja ou escopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. A função do presbítero, bispo da igreja, ele tem que ser principalmente apto para ensinar e também viver a palavra de Deus. Versículo 3 do capítulo 3 de 1 Timóteo fala assim: não dado ao vinho, não espancador de toda vingança, mas moderado, não contencioso, não avarento. Versículo 4. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição em toda a modéstia. Versículo 5. Porque se alguém
não sabe governar sua própria casa, teria cuidado da igreja de Deus? O apóstolo Paulo ele fez essa pergunta para você presbítero, para você bispo, para toda a hierarquia ministerial. Ele vem falando aqui do bispo aqui, instruindo. Versículo 6. Não neonofe, para que não ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Por que não neonofe? Novo convertido, talvez a pessoa ele aceita Cristo hoje, aceita a palavra, já passa pelas águas. Aí a liderança ministerial dos ministérios, poucos os dias já levanta esse homem para um presbítero, para um diácono da igreja, um cooperador. Um cara que ainda não adquiriu experiência. E como ele é neonófilo, neonófilo significa novo convertido, que levanta ele na obra e não sabe lidar com a igreja. Vem a parte dele instruir pessoas, e como ele não está preparado, ele sofre muito nessa área. Eu louvo a Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo, congrega no Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, já está encaminhando para 10, caminhando aí para os 11 anos, estou com 10 anos servindo a Deus no Ministério Assembleia de Deus Madureira, onde que eu aceitei a Cristo com a minha família, e caminhando para os 11 anos, servindo a Deus nesse ministério, e eu passei pelo cooperador da igreja, me casei, me batizei, fui levantado para cooperador, passei pelo cooperador da igreja, passei pelo diaconato, pelo presbitério, e agora estou exercendo o ministério do evangelista pela graça de Deus. E assim nós vamos caminhando, mas cada dia adquirindo experiência na obra de Deus. Então a gente vê hoje que muitas mensagens, um prega uma coisa, outro prega outra coisa, outros falam uma coisa, mas Paulo fala que nós temos que ser preparados, aptos para ensinar a palavra de Deus. Jesus disse que passarás os céus e a terra, mas essa palavra não há de passar. Jesus disse isso, que nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir. Graças a Deus eu trabalho aqui nesse ministério abençoado, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui com o pastor Narciso, numa igreja local de onde se mora o nosso pastor Wagner, ali trabalha na retaguarda do pastor Wagner, e o pastor Wagner trabalha na retaguarda do pastor Narciso, e as outras congregações no alto da Bela Vista, lá está o pastor Lucas, aqui no Jaquim Marinheiro também está o Lucas, o outro Lucas menor, do nosso ministério é 2 Lucas, o Lucas maior e o menor, não em cargos, mas é a altura, uma mais, o Lucas do alto da Bela Vista é o Lucão, e o do Jaquim Marinheiro é o Luquinho, o menor, em tamanho, estatura. Aqui também, no perto da JNB, está o pastor Luiz ali também, trabalhando conosco ali, e lá, lá no alto, perto do São Carlos ali, tem o pastor João Batista trabalhando também ali com a equipe de pastores ali, e obreiros e obreiras na retaguarda dele ali, no Altina Arantes ali do Alto. Tudo aqui na cidade de Batatais, SP São Paulo. Eu convido a você, e também lá em Salos, o pastor está trabalhando ali, e mais as congregações, também o ponto de pregação que foi aberto ali no Canadá, ali na casa da irmã Jerusa. Então tem, graças a Deus, Deus tem trabalhado em nosso meio. E você que tem desejo de aprender, nós trabalhamos aí com o pastor Narciso, e o pastor Narciso na retaguarda do pastor Samuel lá no Brás, em São Paulo, e graças a Deus, Deus tem trabalhado em nosso meio. E aqui nós estamos falando das hierarquias ministerial, como lidar com a igreja do Senhor, como lidar com essa obra maravilhosa que Deus nos deixou. Capítulo 3 de 1 Timóteo, no versículo de número 6 diz assim: não neonofe, para que não ensoberbecendo, senão caia na condenação do diabo. Versículo 7: convenha também que tenha um bom testemunho os que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Vamos entrar agora na função que nós estamos falando do diácono da igreja. Versículo 8: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de línguas, quer dizer, não só falar, mas viver, dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também este seja primeiro provado, depois sirva se for irrepreensível. Da mesma, dessa mesma sorte aqui que Deus, quando a gente
é escolhido pelo Senhor. Quando Paulo fala, não dá muito vinho, porque a pessoa, quando ele bebe bebida alcoólica, ele cai num canto, levanta do outro. Não que Deus está pedindo para a pessoa beber bebida alcoólica. Porque talvez a pessoa que não está preparada, ele fala muito, ele não tem ali um domínio próprio da palavra, para saber falar no momento certo, para agir no momento certo. Mas eu quero dizer para você, o apóstolo, ele é um líder ministerial, ou um pastor, um presidente. O apóstolo, o pastor, o presidente, cuida das bases da igreja. O profeta anuncia a mensagem de Deus. O evangelista é um pregador que vai de local em local levando a palavra do Senhor, trazendo a alma para a igreja. O mestre da palavra é o que doutrina toda a igreja para ser batizado, ensinado na igreja. O pastor é o que apacenta. O presbítero é um líder ministerial que trabalha na doutrina e na pregação do evangelho, que é o mesmo bispo. E o diácono também prega o evangelho, ensina a doutrina e ajuda em toda a administração. O cooperador, a cooperadora, o diácono trabalha na retaguarda do presbítero, do bispo, e o bispo e o presbítero, que é o mesmo bispo, trabalha na retaguarda dos pastores e dos apóstolos que está diante, que está na hierarquia mais elevada do ministério que Jesus constituiu. Então aqui, eu quero dizer para você que gosta de ver Deus trabalhar dentro da igreja, ver a forma de Deus trabalhar, eu louvo a Deus, porque Deus, ele é maravilhoso. Você hoje que é um diácono da casa do Senhor, você tem que estar sempre preparado para estar pregando o evangelho, ensinando a doutrina, quando falta o presbítero ou o bispo aos pastores, e ainda ajudando na administração, não mandando os pastores, mas toda a decisão que for tomar, o diácono também ele é um servo de Deus fundamental na decisão que for tomada dentro do ministério. E você vai crescendo diante de Deus e também diante da congregação, do ministério que você está, e vai adquirindo graça diante de Deus. E essa transmissão ao vivo que eu estou trazendo, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que ele foi bem preparado para o Senhor. Ele escreve, ele converte no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ele é enviado pela igreja, onde que estavam ali os profetas e também os doutores, os mestres da palavra ali, onde Paulo, ele colocou as mãos sobre o Paulo e enviou para uma obra que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo. Assim é na sua vida, na minha vida, o que Deus tem sobre as nossas vidas. E agora Paulo, ele começa a exercer as viagens missionárias dele sobre essa nação. E ele escreve Romano até Filemão, essas 3 epístolas, e largou um grande exemplo da Bíblia Sagrada para nós. Ele fala: de tudo lembrais de mim, de tudo lembrais de mim. Se você quiser ensinamento para teus filhos, para tua filha, para tua esposa, para o teu casamento, situação financeira, de todas as partes de autoridade, Paulo fala: em tudo os lembrais de mim. Paulo fala: não há autoridade que é constituída por Deus. Então todas as autoridades foi Deus que constituiu. As autoridades das redes sociais, todos vocês que usam aí, o YouTube, o Facebook, aquilo tem uma lei, tudo que você pode usar, que não vai danificar outras vidas, você está agindo de acordo com as autoridades boas. Se você usa as redes sociais para fazer algo de que é contra a palavra de Deus, automaticamente, talvez o homem não possa te punir, mas Deus vai cobrar de você. Então usa para coisas boas, para pregar o evangelho, aconselhar nossos irmãos, nossas irmãs. Deus abençoa todos vocês de uma forma gloriosa. Você que está na oração nessa noite, você que está no monte orando, você que nesse momento está fazendo um trabalho nos lares, ou está evangelizando, ou está trabalhando em favor da obra de Deus. Você que está lá no plenário da República, as autoridades da política também, que é constituída por Deus. Você ali, o policial militar, o federal, todo o exército brasileiro, a marinha, tudo aqui, que é o trabalhador rural, os empresários do campo, da fazenda, ali, os empresários da indústria, os empresários do comércio, todos, por todos, que nessa noite, que Deus vem de encontro com você, Deus vem abençoar você de uma forma gloriosa. Então,
servo de Deus que é levantado pelo Senhor. Essa Bíblia Sagrada, que é constituída os 39 livros do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento, começando em Mateus, vai ter a revelação do Apocalipse, incluindo os Salmos, que é os 150 números, que Salmo não é capítulo, Salmos é número, 150 números do Salmo, incluída a Bíblia Sagrada, os 66 livros, entre o Novo Testamento, que é os 27, e os 39 do Velho Testamento, inclui os 66 livros, junto com os Salmos, que é os 150 números que tem ali, que Salmos não é capítulo, Salmos é número. E aí a Bíblia ela é constituída por 1189 capítulos. Então, aqui tem tudo que você precisa. Moleque, como é que eu vou exercer essa palavra no dia de hoje? Você diácono, você bispo, você que está diante do povo, o que você vai ensinar para o povo? O que você vai viver hoje na graça de Cristo? O que você vai ensinar para o povo? Entra estudando lá as leis que Moisés escreveu, os 5 livros ali que Moisés escreveu, todos os salmos, livros poéticos, as profecias ali, começando dentro de Isaías, até ali Malaquias, todos os profetas do Velho Testamento, os salmos do Velho Testamento, a lei do Velho Testamento e também os evangelhos escritos por Jesus Cristo ali, os evangelhos de Jesus Cristo, que é Mateus, Marcos, João, ali também, Atos, Apóstolos e Lucas, entendeu? Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos e o Atos Apóstolos, que é onde vai entrar a conversão do apóstolo Paulo, desse homem que nós estamos falando, e da sua vida. Você sabe quando você entregou a vida para Cristo. Eu acho muito abençoado, irmão, porque o homem de Deus, que é preparado pela obra, ele não é envergonhado. Ele não sobe em púlpito para poder pregar 10 minutos, e se o pastor deu para ele ali meia hora para ele trazer uma mensagem para a igreja, ele prega 10 minutos, e 20 minutos ele enrola em cima do púlpito. Não tem mensagem para o povo. O obreiro de Deus, vamos aqui meditando nas cartas apostólicas do apóstolo Paulo, que ele deixa para nossas vidas. Aqui, nós estamos aqui em 1 Timóteo capítulo número 3, lendo aqui sobre o diácono, do presbítero da igreja e do bispo. Nós vamos aqui um pouquinho mais para frente, no capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo de número 16, que fala assim, ó, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. A escritura ela é proveitosa para quê? Nos ensinar, para reguardir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo de 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você que vai andar com o seu automóvel, você vai para uma alta escola, passa por toda a hierarquia ali de autoridade, uma escola pelo despachante, dos professores ali, para você dirigir o teu carro, para você aprender os passos iniciais para você dirigir o teu carro, por quando os polícia parar você numa rodovia, onde for, você tem uma habilitação para estar conduzindo aquele automóvel de acordo com as leis pedem. Assim na igreja, você que busca conhecimento, para poder pregar a palavra de Deus, não enrola em púlpito, ensina aquilo que o povo precisa. Todas as mensagens de vocês aí que estão no Facebook, que estão no Messenger, que estão no WhatsApp, ou que se encontram no YouTube, vamos unir força, irmãos, cristão ou não cristão, aqueles que não é cristão ou não cristão, que está aprendendo, tem desejo de aprender, manda um comentário, eu vou fazer de tudo para te responder. E nós vamos caminhando em frente. Mas você que já é cristão, não importa o teu credo de religião, o teu ministério que você congrega, vamos unir força, vamos conhecer essa escritura, para nós salvar a alma para Deus, para quando aquele grande dia que as trombetas tocar, nós vamos de encontro com o Senhor. Graças a Deus. Deus abençoa você, a sua família, os seus filhos, a tua filha, a tua esposa, o seu marido, você que é solteiro. Eu abençoo a sua vida como ministro do Evangelho nessa noite, de uma forma gloriosa. Então vamos nesse versículo que Paulo escreve, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O homem de Deus ele tem que estar instruído de acordo com a palavra de Deus.
para saber entrar e sair diante de qualquer pessoa e não ser envergonhado. Você que deixa Deus te usar no dom da visão, na revelação, no dom de falar em línguas, interpretar as línguas, no dom da profecia, que é a palavra, não é a profecia, é a Bíblia Sagrada, mas também no dom da visão, da revelação, e Deus usa o vaso também para profetizar, se for de Deus, deixa Deus te usar nos dons de cura, nos dons do ensino da palavra de Deus, no dom do evangelismo. Deixa Deus te usar de uma forma gloriosa. Deus abençoe você. Fique com essa palavra. Se assim Deus nos permitir, os minutos que eu vou tirar, nós vamos falar do cooperador da igreja. Se assim Deus nos permitir. Deus abençoe você. Quero fazer uma oração para você nessa noite que se encontra aí no Facebook, para você nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai. A tua palavra diz, meu Pai, que a oração feita por um justo, ela tem muito efeito. A Bíblia nos fala que o profeta Elias, ele era homem como nós, sujeito aos mesmos desejos, os mesmas paixões. Mas o profeta orou, ficou 3 anos e 6 meses sem chover sobre a face da terra. O profeta orou mais uma vez e a chuva veio sobre a terra. E ali naquela nação viu que havia profeta naquela nação. Deus agora, na graça de Cristo, Jesus disse, em epístola do apóstolo João, encostado no Apocalipse, capítulo 5, versículo 14 e 15, a eficácia da oração. Se nós orar segundo a vontade de Deus, Deus vai nos ouvir. Então, Pai, perdoa nossos pecados por palavra, por pensamento. Ouve o nosso clamor e eu abençoo toda essa nação brasileira como ministro da Tua palavra. Que todos que estiverem agora no Facebook, nas redes sociais, sejam impactados com o poder da palavra. E eu, todos vocês que ouviram esse testemunho, eu falei um pouquinho da Tua palavra, Jesus. Os homens e mulheres que ouviram, vem ser transformado pelo poder do Evangelho. Vamos dando força, você que mora em Batatais, vem nos cultos. Nós temos aí, na segunda-feira, a oração. Na terça-feira, na sede da Rua São Paulo, nós temos ali culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus com o nosso pastor Onassis ali na sede. E também nas quinta-feiras nós temos culto, nas quinta-feiras nós temos culto nas congregações. No sábado também nós temos culto e no domingo de manhã a escola bíblica dominical, ensinamento da palavra para crianças e adultos. E também no domingo à noite um grande culto todos os domingos. Você está todo convidado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e todos digam amém. Amém.